queridas irmãs. Hoje nós estamos reunidos aqui nesta noite para fazermos essa conferência. E como nós sempre costumamos dizer, o nosso objetivo é alertar as pessoas, porque hoje em dia nós estamos sendo enganados de muitas formas e se nós não aprendermos o caminho correto e se nós não entendemos o que Deus revela para nós, então com certeza nós seremos muito prejudicados no processo de desintegração do mundo que está acontecendo hoje. Então veja que agora ali no Vaticano eles prepararam um presépio com várias figuras, com imagens que representam símbolos esotéricos. Então você veja aí que o mistério do Natal do Senhor já é totalmente profanado e ridicularizado. Então dificilmente a gente acha um presépio hoje em dia, tudo é Papai Noel, tudo é consumismo. E quando tem, lá no Vaticano, que seria a sede da religião, você veja que eles debocham da fé. Já faz aí 2 anos que eles fizeram um presépio com extraterrestres, com monstros. Agora fizeram essa coisa horrorosa aí de novo, para as pessoas perderem a referência da ternura, da beleza, da simplicidade do Natal do Senhor. Então tudo hoje está se voltando contra Deus. E você veja aí que recentemente o presidente dos Estados Unidos chegou a dizer que aqueles que criticarem os grupos LGBT devem ser considerados criminosos de crime internacional. Quer dizer que a gente não vai ter para onde escapar. Tudo isso vai ser completamente padronizado. Então, o pior de toda essa estrutura da nova ordem mundial é que eles vão padronizar o mundo, você não vai ter para onde escapar. Porque não vai existir um país que seja mais aberto para aquilo ou mais fechado para aquilo outro. Tudo eles querem colocar no mesmo grau. E claro, com a mentalidade contrária a Deus, tanto no sentido da moral, ou seja, divulgando todas essas abominações, e tanto no sentido da fé, ou seja, nivelando todas as religiões. Então isso aqui é o resumo da nova ordem mundial. Como que a moral? Não existe regra para nada. Qualquer um faz o que quer. É o liberalismo total. Então é isso que eles propagam através dessa bandeira LGBT. E do ponto de vista da fé, qual que é o programa? Todas as religiões no mesmo nível. Não existe a verdade. Não existe a revelação de Deus. Tudo é bom. E se alguém quer ter uma religião, pode ter qualquer religião. Ninguém pode impor a sua própria verdade. Por quê? Porque a verdade brota do homem, não vem do alto. Então essa é a mensagem que a nova ordem está impondo aí para as pessoas. Agora, o que me causou muita perplexidade é que existem pessoas interessadas no tema da nova ordem mundial, como é o caso do Alexandre Costa, que inclusive fez uma live comigo. Nós explicamos muitas coisas, fez bastante perguntas. Entretanto, um outro dia, ele se sentou para fazer uma live com um tal de Padre Wander Maia. E esse padre começou a dar uma aula de galicanismo. Então é aqui que nós queremos fazer algumas observações sobre isso, não com o objetivo de criticar esse padre ou de criticar o Alexandre, que inclusive já me prometeu fazer uma outra live no mês de janeiro para a gente conseguir explicar todos os falsos argumentos desse padre Wander. Mas nós não podemos também deixar isso em aberto, porque nós estamos aqui defendendo a doutrina. Nosso objetivo não é criticar pessoas. Nosso objetivo é defender a doutrina católica. Por que a gente tem que defender a doutrina católica?
Porque essa doutrina é a luz do mundo. E a luz veio ao mundo através de Cristo. Cristo iluminou o mundo com a sua doutrina. E a sua doutrina continuou a iluminar o mundo enquanto a Igreja Católica existiu. Agora, quando nós dizemos que a Igreja Católica foi eclipsada, o que significa isso? Significa que a lua perdeu o brilho, né? Como diz a passagem do Evangelho, também o Apocalipse. Tudo isso nos faz lembrar dessa situação. Quer dizer, a lua perdeu o seu brilho e o sol já não dá mais a sua luz. Então, o que significa, a não ser o fato de que a igreja já não tem mais a força de pregar a verdadeira fé católica? E o que significa isso, senão o fato de nós estarmos sem um Papa verdadeiro, que aqui nessa comparação representa o Sol, porque ele tem assistência divina. Então o Papa é assistido por Cristo, diretamente. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então quer dizer, quando Jesus rogou por São Pedro, para que a fé dele nunca desfalecesse, ele não pediu somente por São Pedro, que iria viver mais uns 20, 30 anos depois de Cristo. Obviamente que nosso Senhor não ia fazer uma oração tão solene para assegurar a fé da igreja por 20 ou 30 anos. Mas nosso Senhor assegurou a fé de todos os sucessores legítimos de São Pedro até o fim do mundo. Então nisso aqui não tem meio termo. Ou nós acreditamos na Igreja Católica, ou nós caímos na incerteza de todos os protestantes, de todos os pagãos, de todas as falsas religiões. E não foi isso que Deus nos deu. Por isso diz o Papa Leão XIII, nessa sua encíclica Sapiência Christiana, quando ele diz que com os católicos é diferente, porque eles têm certeza que vão receber do Papa sempre a verdade. Em todas as ocasiões, os cristãos católicos têm certeza que vão receber do Papa somente a verdade. Então é aqui que nós devemos entender o que acontece hoje. Porque há muita gente também que critica a Igreja Católica dizendo: mas a Igreja inventou essa data de 25 de dezembro, ou então a Igreja aproveitou coisas do paganismo. As pessoas precisam entender uma coisa: Jesus Cristo é Deus. E foi Jesus Cristo que fundou a Igreja Católica. O paganismo não é maior do que Deus, nem maior do que a Igreja. Qualquer coisa que a Igreja assumiu do paganismo, a Igreja santificou e colocou aquilo a serviço de Deus. Então, se tinha uma data, ou se tinha um templo pagão, ou se tinha um símbolo pagão que eram usados, fazendo essa ressalva de que o paganismo não era necessariamente um satanismo. Por quê? Porque esses povos eram ignorantes. E quando as pessoas são ignorantes, eles procuram o que eles acham que é o melhor. Então Deus absorveu, através da igreja, muitas coisas que esses povos ignorantes fizeram no paganismo. E a igreja santificou tudo isso. Então nós aceitamos certas coisas ou certos símbolos que vieram do paganismo de fato. Por quê? Porque isso foi dado por Deus para que a igreja santificasse essas coisas e aproveitasse todos os valores humanos que fossem legítimos e pudessem ser aproveitados para a maior glória de Deus e do Evangelho. Então o poder da igreja é um poder enorme. Foi Cristo que deu esse poder para a igreja. Ele falou: eu vos dou o poder de pisar em cobras e escorpiões. Quer dizer que a igreja tem essa força de destruir o domínio de Satanás e de santificar todas as coisas para colocar tudo a serviço de Deus. Percebe? Então, isso é importante a gente entender. No entanto, quando nós falamos da nova igreja que se instalou modernamente nesse tempo aí, depois de 1960, através do Vaticano II,
Então nós estamos falando de uma outra realidade. Nós não estamos falando de uma igreja que santifica o mundo pagão. É o contrário. Nós estamos falando de uma igreja que toma conta da igreja católica, que toma posse da Santa Igreja Católica verdadeira e começa a infundir as coisas satânicas, pagãs e contrárias a Deus para destruir todos os elementos do Evangelho. Então é isso aqui que nós temos sempre explicado e que as pessoas precisam entender, porque se as pessoas entendem isso, elas conseguem se guiar pela luz da verdadeira doutrina. Então ali foi colocada essa questão para o padre Wander, perguntando para ele o seguinte: como não conciliar o dogma da infalibilidade papal com a questão do sede-vacantismo? Então vejam qual foi a resposta do padre Wander. Em nenhum momento ele se coloca frontalmente com essa questão que foi apresentada. Então esse aqui é o primeiro problema ali dessas pessoas. E as pessoas hoje em dia não percebem isso. Que as pessoas hoje em dia não estão acostumadas com o pensamento reto. Pensamento reto significa o seguinte: se você tem uma questão para resolver, você tem que ir até o fim. E você tem que colocar aquilo que foi perguntado e não outra coisa. Então, normalmente essas pessoas escapam, quando elas não têm resposta, elas escapam e começam a falar de coisas completamente diferentes. E jogam para apelações morais. Ou apelações espirituais também. Igual ele começou a dizer assim: não, porque nós temos que seguir Nossa Senhora. Nós temos que fazer junto com Nossa Senhora. Mas é claro, tem tudo a ver com Nossa Senhora. Mas a questão não é essa. A questão é uma questão de doutrina. Antes de eu falar de Nossa Senhora, eu tenho que saber qual que é a doutrina católica. Porque se eu sei a doutrina católica, eu tenho certeza que Nossa Senhora está comigo. Porque Nossa Senhora não pode ir contra a doutrina católica. Então não adianta a pessoa falar todas as coisas bonitas de Nossa Senhora, da piedade cristã, se ele não procurou saber qual que é a verdadeira doutrina. Inclusive ele vai dizer aqui que La Salette é a chave para entender o que está acontecendo hoje com a igreja. Ora, senhor padre Wander, o que diz o segredo de La Salette? Nós até fizemos uma conferência sobre isso. O segredo de La Salette diz claramente: a igreja será eclipsada. Roma se tornará a sede do anticristo. Então, quer dizer, se a pessoa fala que La Salette é a chave, como que ele não chega a essas conclusões? Como que ele não lê aquilo que a mensagem diz e aquilo que está claramente ali, revelado para nós, daquilo que está acontecendo? Então, quer dizer, veja a sagacidade de atrair as pessoas dizendo: ai, La Salette, Fátima, né? Mas esses nomes não significam nada se você não traz a mensagem daquelas revelações que foram feitas ali por Nossa Senhora. E essas mensagens aí dizem claramente que nós estamos nessa situação. Roma perderá a fé. Ora, como que Roma pode perder a fé tendo ali um Papa verdadeiro? Não é possível. Por quê? Porque seria contra a indefectibilidade da igreja. Se a igreja é indefectível e se a igreja vai sempre permanecer na fé, como o próprio Jesus disse, que as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre ela, significa o quê? Que a igreja católica não vai perder a fé. Então, significa também que Roma já não está mais sendo a sede da religião católica, como também foi revelado nas profecias recebidas pelo padre Palau. Ele diz claramente isso. E ali nesse contexto, o padre Wander vai inclusive fazer outra coisa. Ele vai pegar um livro e vai dizer: ó, está tudo aqui nesse livro. História do Vaticano I. Ora, o que significa esse livro diante da pergunta que foi colocada ali? Então aqui vem o nosso questionamento. O que adianta a pessoa saber da história do Vaticano I
que com certeza pode acrescentar alguma coisa, mas não é essa a pergunta que foi feita. A pergunta que foi feita está se referindo à doutrina. E a doutrina não é a história daquilo que aconteceu, que com certeza é muito interessante, com certeza nos ajuda a entender muitas coisas, mas a doutrina que foi definida ali é que nós devemos estudar. E é muito interessante que todas essas pessoas que têm essa influência do galicanismo, normalmente eles desprezam o magistério da igreja. E eles nunca pegam os textos do magistério da igreja. Eles sempre querem ter um livro na mão. Não, esse livro aqui explica. Esse outro livro vai dizer uma coisa muito interessante. Ah, não, tem que ler esse livro aqui. É claro que a pessoa não vai ter tanto tempo de ler tanto livro, nunca vai chegar a conclusão nenhuma. Ela simplesmente vai ficar impressionada dizendo, olha, tá vendo? Ele lê muito livro. Sinal que ele sabe. E não sabe nada. Nós, antes de lermos qualquer livro, temos que ler o que está escrito no próprio magistério. Porque o magistério da igreja não é uma coisa impossível de entender, ao contrário. O verdadeiro magistério da igreja serve justamente para esclarecer. Então é uma linguagem clara, é uma linguagem precisa e é uma linguagem que não deixa dúvida. Isso é o magistério da igreja. Então se essa pessoa, ao invés de perder tempo lendo esses livros, se ela tivesse a capacidade de ler o magistério da igreja e de explicar para as pessoas, está dizendo isso, ele teria muito mais honestidade e teria muito mais sinceridade com a própria igreja. Mas é justamente isso, como eles desprezam o magistério do Papa, né, porque para eles qualquer Papa pode falar qualquer besteira, então eles não só não fazem questão de ler as encíclicas de Francisco, mas também desprezam as encíclicas dos papas do passado, desprezam os documentos que foram ali aprovados no Vaticano I, e com isso as pessoas não têm acesso ao magistério. Porque esses padres e toda essa gente que divulga essa doutrina galicana, ou seja, essa doutrina que não suporta o dogma da infalibilidade papal, então essas pessoas confundem as pessoas. Eles são mestres em confundir as pessoas. E é tão fácil você identificar a falácia dos seus argumentos, porque imagina que a Igreja Católica vai reunir um concílio para definir o dogma da infalibilidade papal. E qual que é a conclusão desse concílio, desse dogma? É que o Papa não é tão infalível assim não é sempre, viu? Ele pode dizer uma coisa boa, amanhã ou depois, mas normalmente ele não vai dizer nada que seja bom nem que seja verdadeiro. Então para que reuniu o concílio? Para que fez esse dogma? Confundiu mais as pessoas. Era melhor dizer assim, ó, o Papa acerta e erra como todo mundo. Todo mundo acerta um dia, todo mundo erra normalmente e assim fica. Ninguém faz um dogma da infalibilidade daquela pessoa para depois dizer, ó, mas não é sempre que ele acerta. Isso é impossível. É uma coisa absurda. Então veja o que diz aqui, justamente a Pastor Eternos, que é a Constituição sobre o dogma da infalibilidade, que diz, é dogma divinamente revelado, que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, por que ele tem que interpretar que ex cátedra significa falar de uma forma solene? Quando está escrito aqui, no magistério da igreja. Veja, quando fala ex cátedra, isto é, o que significa ex cátedra? Quando ele fala no desempenho de pastor e doutor de todos os cristãos. Está fazendo uma homilia, está escrevendo uma encíclica, está anunciando alguma coisa, está fazendo uma locução, ele é pastor e doutor de todos os cristãos. É ou não é? Por que a gente chama ele de Papa? Então ele define com a sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja, em virtude da assistência divina, prometida a ele na pessoa de São Pedro. Então ele goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral. Então quer dizer que o Papa, ele tem a mesma infalibilidade da igreja. Então não só o Papa é infalível, mas também a igreja é infalível. Por quê?
Porque a igreja de Cristo não pode anunciar o erro e a mentira. Se ela é a verdadeira igreja de Cristo, ela vai sempre ensinar a verdade no que tange a moral, no que tange a fé. Da mesma forma, o Papa, como sucessor de São Pedro, ele vai sempre anunciar a verdade. Por quê? Porque ele tem essa assistência divina. E aqui diz, no exercício da sua suprema autoridade apostólica, porque o Papa tem suprema autoridade apostólica sempre. Ele não tem suprema autoridade apostólica somente quando ele define um dogma extremamente importante a cada 50 anos. Não. Ele define uma doutrina referente à fé e à moral. Ou seja, ele senta para fazer uma locução e ele diz, tal coisa é pecado. Então ele está definindo aquela doutrina. Se você diz, mas ele definiu de uma forma solene, ou ele definiu de uma forma muito simples, através de uma simples homilia, ou através de uma pequena exortação, não importa. Ele define a doutrina quando ele fala aquilo que a fé católica nos anuncia e que nos explica em todos os tempos. Então veja que, no contexto dessa live, o Alexandre Costa vai então fazer umas intervenções e ele diz que Jesus pediu para Pedro para ele apacentar as ovelhas. E diz inclusive que ele pediu isso 3 vezes. E segundo o Alexandre Costa, Jesus pediu isso 3 vezes para Pedro, porque 3 dias depois, Pedro negaria Jesus 3 vezes. Então, Cristo quis dizer com isso, segundo Alexandre Costa, que nós devemos ter paciência, porque é muito difícil um Papa acertar, ele tem que insistir muito para ele apacentar as ovelhas, e depois ele vai e nega Jesus. Agora, queria que ele pudesse depois rever isso aqui, quando for fazer essa live aí conosco, porque ele está vendo o Evangelho de forma invertida. Não aconteceu nada disso. Pedro primeiro negou Jesus 3 vezes na paixão, na noite da paixão, quando ainda não era Papa. E no contexto dessas negações, Pedro não negou a fé e nem disse que Jesus não é Deus ou que ele não é o verdadeiro Messias. Simplesmente diz, não conheço esse homem. Ou seja, ele comete um pecado. É diferente de um erro de doutrina. Então, primeiro que ele não era Papa ainda. E segundo que ele também não errou na doutrina. Ele não fez nada contra a infalibilidade. Ele simplesmente cometeu um pecado grave, como qualquer Papa verdadeiro pode cometer, no sentido de ter medo e negar a sua ligação com aquele homem. Só isso. Pois então, ele foi perdoado. Ele chorou amargamente. Ele viu o Senhor ressuscitado. E depois, quando Cristo se preparava para voltar para o Pai, já ressuscitado, prestes a subir para o céu, então Jesus vai pedir para Pedro, pedindo 3 vezes uma confissão de amor. Então ele pergunta, Pedro, tu me amas? Então com aquela tríplice confissão de amor, Pedro recebe o papado. Porque aí ele cura de Pedro aquele evento pecaminoso, covarde, e dá para Pedro as chaves do reino dos céus que ele tinha prometido. Porque em Mateus 16, 18, perceba que ele fala no futuro. Eu te darei as chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então tudo que ligar será ligado. Tudo que desligar será desligado. Então em Mateus 16, 18, Jesus está falando no futuro. Entretanto, em João 20, quando Cristo entrega o papado para Pedro, antes de subir ao céu, e portanto, muito depois, mais de 40 dias depois, da negação que Pedro fez ali. Então é isso que o Alexandre Costa não está entendendo. A ordem do Evangelho e a estrutura de cada coisa. Que não adianta a gente querer ficar fazendo exegese da nossa própria cabeça, nós não somos protestantes. Nós temos que seguir a doutrina católica. O que a igreja diz? O que os padres da igreja dizem? O que eles ensinaram? Temos que ter paciência? Não! Tem nada de ter paciência.
Paciência você tem com a pessoa que tem problemas morais. Olha, esse aqui, coitadinho, ele é drogado. Esse aqui, coitadinho, ele tem vícios. Esse aqui, coitado, ele tem problemas. Então eu tenho que ter paciência. Aí tudo bem. O Francisco não é nem drogado, nem viciado, nem tem problema. Ele simplesmente é um herético. Agora, quando a pessoa é herética, a igreja não tem paciência, não. Se alguém disser tal coisa, seja excomungado. É sempre assim que a sentença da igreja fala. Você nunca vai encontrar nenhum cânon da igreja, em nenhum concílio, em nenhuma época, em nenhuma situação da história, onde a igreja diz: se alguém disser que Jesus não é Deus, tenha paciência. Se alguém disser que tal coisa não é assim, tenha paciência. Não, a igreja não diz isso. A igreja diz: seja anátema, seja excomungado. Acabou. É assim. Por quê? Porque a pessoa está insistindo em destruir a fé. Então essa pessoa tem que ser proclamada alguém que está fora da igreja. É isso que significa excomungado. Então o padre Wander vai continuar discutindo ali com Alexandre Costa e ele diz a seguinte frase: olha, quando saiu a Traditionis Custodes, a gente ficou impressionado. É incompreensível. Então, o termo que ele usou foi esse. É incompreensível. Ora, meu caro padre Wander, não tem nada de incompreensível, é fácil de compreender. A Traditionis Custodes fala contra a liturgia tradicional da igreja, porque é feita por um homem que se apresenta como papa, mas que é contra a verdadeira igreja católica. É simples. Um verdadeiro papa não faz nada contra os ritos da igreja. Um verdadeiro papa não destrói a fé, não destrói a liturgia, não destrói as celebrações santas que a igreja instituiu há séculos. Isso não acontece. Um verdadeiro papa incentiva todas essas coisas. Entretanto, quando ele diz ali: saiu a Traditionis Custodes, incompreensível. Não, não é incompreensível. Incompreensível é a falta de fé deles, que continuam admitindo que Francisco é verdadeiro Papa. Quando nós deveríamos, na verdade, ter chegado a essa conclusão muito antes. Tem muitos, inclusive, que nos criticam e dizem: não, tudo bem, Francisco fala algumas coisas exageradas, mas vamos olhar para trás, tem Bento XVI, tem João Paulo II, tem Paulo VI, mas todos esses trabalharam na mesma direção. Aí que está o problema. Nós demoramos a entender essas coisas, mas na medida que a gente vai entendendo isso, que a gente vai percebendo a verdade, a gente não pode ficar com apego pela pessoa. A gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. E se eu amo a Deus e amo a igreja, eu tenho que chegar à conclusão que os inimigos da igreja são meus inimigos. Eles não podem estar no mesmo patamar de todos os verdadeiros papas que lutaram pela fé, que sofreram pela fé, que morreram pela fé. Você não pode comparar. Então, esse padre Wander vai também elogiar o Dom Lourenço Fleshman, lá no Rio de Janeiro. O Dom Lourenço Fleshman, como todos sabemos, representa muito bem a heresia galicana ali naquela região. Porque todos esses ensinamentos falsos do galicanismo foram espalhados pelo mundo pela Fraternidade de São Pio X. Que a Fraternidade de São Pio X é uma organização que nasceu ali como resistência, como oposição ao Papa. Então, para eles, a ideia é o seguinte: não, nós podemos fazer oposição ao Papa. Porque o galicanismo ensina exatamente isso. Que não é preciso obedecer sempre o Papa e que o Papa não é sempre infalível. É simples. Isso é a doutrina galicana. O galicanismo é uma heresia porque não aceita o Vaticano I. O Vaticano I, para eles, é um concílio que não está bem claro. E tudo aquilo que está bem definido ali no Vaticano I, eles dizem: não é bem assim. Então, toda essa gente, eles não se sujeitam à obediência ao Romano Pontífice. Por isso que eles acham fácil dizer que João Paulo II é Papa, que Bento XVI é Papa, que Francisco é Papa, porque eles acham que eles não precisam obedecer. E, no entanto, a mesma Constituição Pastor Aeternus do Concílio Vaticano I diz assim: e a ela, a Igreja Romana, devem se sujeitar por dever de subordinação hierárquica e verdadeira obediência
os pastores e os fiéis de qualquer rito e dignidade, tanto cada um em particular como todos em conjunto. Todos têm que obedecer. Não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao regime da igreja espalhado por todo mundo. Então pronto, se Francisco é verdadeiro Papa, tem que obedecer, acabou. E se ele está ali dizendo que é para parar de celebrar a missa tradicional antiga e para celebrar a missa nova do jeito que ele quer, tem que obedecer e calar a boca. Por quê? Porque ele é sucessor de Pedro, vigário de Cristo. E aqui o magistério da igreja diz claramente que a ele nós devemos total obediência. Agora, é claro que nós não podemos obedecer uma pessoa que está em contradição com tudo aquilo que a igreja ensinou. Então é muito simples. À medida que as pessoas conseguem perceber que existe uma contradição, essa conclusão da contradição tem que levar necessariamente à conclusão da usurpação da sede. Então, sendo assim, nada impediria que o padre Wander ou que o Dom Lourenço dissessem que a sede de Pedro está ocupada, desde que eles completassem a frase explicando por quem ela está ocupada. Então é aqui que eu questiono o padre Wander, porque ele diz: o Dom Lourenço fez uma homilia impressionante, emblemática. Ele foi dizendo que a igreja passa por uma crise que nunca passou igual, como se isso fosse uma novidade. E depois ele diz ainda: a sede de Pedro está ocupada. Então quer dizer, tudo isso está acontecendo, mas a sede de Pedro está ocupada. Está bem. Então vamos conceder a ideia de que a sede de Pedro está ocupada. Mas está ocupada por quem? Se ela está ocupada por um verdadeiro Papa, senhor Dom Lourenço ou senhor Padre Wander, entendam bem, não é possível que a igreja esteja ocupada por um verdadeiro Papa e ela esteja em crise, e ela esteja sendo destruída por todas as piores heresias. Por quê? Porque um verdadeiro Papa estará ali defendendo a fé. Agora, se ele completa a frase e diz: a sede de Pedro está ocupada por um usurpador, ou seja, por alguém que está ali, fingindo de Papa, então esse tipo de explicação tem sentido. Então, por isso que nós explicamos sempre para as pessoas que tanto faz você dizer que a sede está vacante ou você dizer que a sede está usurpada. Por quê? Porque do ponto de vista da sede de Pedro, ou seja, do poder verdadeiro de um Papa, é lógico que a sede está vacante. Por quê? Porque não tem um Papa ali que ocupe verdadeiramente essa sede. Entretanto, um falso Papa, como é o caso de Francisco, que não ocupa a verdadeira sede de Pedro, portanto deixa essa sede vacante, ele ocupa um lugar ali no Vaticano, uma certa estrutura que seria colocada à disposição de um verdadeiro Papa. Portanto, nós também podemos dizer, nesse contexto, que a sede está usurpada, ou seja, que tem ali um usurpador que não é católico, usando das coisas que a Igreja Católica possui. Então, é nesse sentido que nós temos que ver quais são as contradições dessas pessoas. Porque imagine, por exemplo, que esse Dom Lourenço comentou aqui um artigo que foi escrito a respeito das canonizações que foram realizadas por João Paulo II. E ele diz: lex orandi, lex credenti. A doutrina do Vaticano II não poderia deixar de corresponder à piedade do Vaticano II. As orações ecumênicas e os santos ecumênicos do Vaticano II. Assim como sua doutrina é contrária à doutrina ensinada pela Igreja ao longo de 2000 anos, tá vendo? Então ele entende que a doutrina é contrária à doutrina da Igreja de todos os tempos. E diz assim, assim também seus santos não são santos católicos. Então, olha a contradição. Ele está afirmando que tudo que eles fazem ali é contrário à Igreja Católica. E está afirmando que até as canonizações, que são atos inequivocamente infalíveis, solenes,
de um Papa, está dizendo que nada disso é válido e que não são santos católicos. Em suma, conclusão dele, bastaria apagar da vida católica este concílio e seu espírito anticatólico para que todas as coisas voltassem aos seus eixos na vida da igreja. Então, olha aqui a frase de Dom Lourenço, tá vendo? Uma coisa que está perfeitamente correta, mas que não tem explicação quando ele vem e afirma que lá no Vaticano tem um Papa verdadeiro. Então é a mesma coisa que dizer, eu não creio na Igreja Católica. É a mesma coisa que dizer, olha, nada impede que um verdadeiro Papa faça uma igreja diferente, promova santos que não são católicos e pregue uma doutrina anticatólica, como diz aqui. Então quer dizer, nem precisa discutir o dogma da infalibilidade, nem precisa do padre Wander mostrar o livro da história do Vaticano I, precisa só da pessoa parar para pensar. Será que a pessoa consegue parar para pensar e falar assim, olha, isso aqui está errado, não é possível. Ninguém pode acreditar numa religião dessa. Essa religião não tem sentido. O que vocês estão ensinando é uma religião sem sentido. Quem que vai dizer para mim onde que está a verdade? Se o Dom Lourenço, o padre Wander e toda essa gente do Centro Dom Bosco afirmam que o Francisco é verdadeiro Papa, mas que ele prega as piores heresias, quem pode ter certeza se o Francisco não é realmente agora um emissário, um profeta de Deus, e são os outros papas do passado que estavam errados? Como eu já vi muitos padres afirmar, não, era São Pio X que estava errado quando escreveu aquelas encíclicas lá. Foi ele que errou. O Francisco não está errando, não, nem o Vaticano II. Então, quer dizer, como que a gente vai saber onde está a verdade? Percebe? Porque, na verdade, eles estão deixando livre. Estão deixando tudo para alguém decidir. Alguém tem que decidir quem que está certo e quem que está errado. Por quê? Porque não temos a certeza de que um Papa pode nos dizer o que é certo e o que é errado. São essas pessoas que vão nos dizer o que é certo e o que é errado. E, no entanto, como nós sempre explicamos, nós só sabemos que o Vaticano II não é católico, que essas canonizações são falsas e que essa doutrina, de fato, é anticatólica, simplesmente porque eles não são papas. Simplesmente porque eles são usurpadores. Simplesmente porque a igreja já nos deixou muito bem claro e muito bem definido que se alguém entra ali, pela porta dos fundos, como diz o Evangelho, ou seja, com uma doutrina falsa, então essa pessoa não pode chegar ao pontificado. Não é a mesma coisa se tornar um papa ou se tornar um bispo. Um bispo pode ser a pessoa mais herética, a pessoa mais contra Deus. Mas se ele for ordenado validamente, ele se torna bispo. Mas um papa não. Mesmo que ele seja eleito, e mesmo que ele tenha todas as prerrogativas, todas as qualidades humanas, se ele não tem a fé católica verdadeira, ele nunca se torna papa. Isso é o que a igreja nos ensina. Então, nós não precisamos ficar discutindo tantas coisas. É simples para aqueles que querem entender. Então, vem aqui as pessoas fazendo frases sem sentido. Uma frase sem sentido é essa: é melhor errar com o Papa do que acertar sem o Papa. Aqui é frase de pessoas também que não conseguem pensar. Porque com o Papa você não erra. É simples. Não existe esse negócio. É melhor errar com o Papa. Não, não é melhor não. Se ele está errando, é sinal que ele não é Papa. E você não erra com o verdadeiro Papa. É simples. Depois tem outro que diz aqui: ah não, para mim pouco importa se Francisco é Papa, se ele não é Papa. Isso daí é problema deles, lá no Vaticano, lá na hierarquia deles. O que importa para mim é eu ter a minha religião, eu comungar, eu estar na presença de Deus, eu fazer o bem. Isso aí são questões delicadas, difíceis, eu não tenho nada a ver com isso. Olha, a pessoa que diz tal coisa, ela não sabe o que é o catolicismo. Porque o catolicismo não é isso. O catolicismo é uma religião que começa com o Papa. Foi Jesus, nosso Senhor, Ele mesmo que disse: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Então não tem como você viver a sua religião sem o Papa. A primeira coisa que você tem que saber é se o Francisco é Papa ou não. Porque se ele é Papa,
Você tem que seguir tudo que ele ensina e você tem que obedecer tudo que ele pede. É simples. Agora, se ele não é Papa, então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um esforço maior ainda para conhecer e obedecer tudo que os verdadeiros Papas ensinaram, tudo que os verdadeiros Papas nos pediram, porque se chegou o tempo da escuridão, como Jesus mesmo disse, olha, caminhai enquanto tendes a luz. Quer dizer, você tem ali o papado, caminha, porque vai chegar um dia que ninguém vai poder mais caminhar. E esse dia já chegou. Então vamos ficar atentos com isso. Essas questões não são secundárias. Eu proponho, já propus inclusive para esse padre, já propus no Centro Dom Bosco, já propus para todas essas pessoas para debaterem conosco dentro da doutrina católica. Agora essas pessoas não são capazes de debater. Por quê? Porque eles sabem que eles estão errados. Eles conhecem os textos do magistério e eles falam assim, não, nós estamos errados, nós estamos em contradição. Mas é melhor ficar em contradição. Por quê? Porque isso dá mais dinheiro, dá mais gente, dá mais vantagens e Deus, afinal de contas, não está tão preocupado com isso. Essa é a realidade. Eles são traidores da igreja. Eles não percebem que quando eles divulgam essa doutrina falsa, eles estão destruindo a igreja católica, estão profanando e difamando a igreja católica. Por quê? Porque eles estão anunciando uma igreja que não tem a verdade, que não é capaz de mostrar a verdade. E isso não é a igreja de Cristo. Então é por isso que nós pedimos a Deus que, através da graça do Natal, através da intercessão de São João Batista, que é o grande profeta que nos apresentou Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, que as pessoas possam acordar nesse tempo e possam reconhecer a verdadeira luz que veio ao mundo para nos dar a verdade. Foi para isso que Jesus pisou nesse mundo. Como ele disse a Pilatos, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Se nós não temos a verdade, tudo que nós estamos fazendo é perdido. Você pode fazer 1000 comunhões, atitudes reparadoras, ter coisas lindíssimas, belíssimas, canções, tudo que você pensar de devocional, de religioso, de belo, de harmonioso, nada disso tem valor se você não tem a verdade. E a verdade é aquela que foi revelada por Deus e que está na fé católica. Então, vamos seguir o próprio Jesus com essa verdade, vamos ser fiéis à igreja e vamos denunciar a impostura que está ali, para que somente dessa forma Deus possa vir em nosso socorro e nos livrar desse grande perigo e dessa grande escuridão. Que Ele seja bem.